Agora trazemos para você aqui em Os Pingos nos Is uma entrevista exclusiva, uma entrevista especial. Vamos conversar com o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele já está conosco aqui. Deputado, mais uma vez, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no programa. Seja bem-vindo. Boa noite. Um abraço a você, Vitor. É um prazer. Ô, deputado, boa noite a todos. Obrigado. São vários temas aqui para tratarmos. Queria começar perguntando para o senhor a respeito desse movimento que a gente está acompanhando nas redes sociais de cerco a pessoas que manifestam ali uma simpatia ou a ideologia conservadora ali de alguma maneira. A gente falou bastante disso aqui no programa de ontem. As redes têm excluído perfis, há muita gente relatando quedas nos números de seguidores. Queria saber as impressões do senhor a respeito disso. O senhor acha que se trata de um movimento maior? E aí o que poderia ser feito diante disso, deputado? É uma luta mundial, né, Vitor? A liberdade de expressão, a liberdade intelectual de comunicação está cerceada no mundo inteiro, até a América, que para nós era a meca da liberdade, tem a censura grave contra as pessoas que defendem o movimento conservador. É um movimento internacional e que tem por trás, a meu ver, a garantia de força, o aço que está sustentando esse movimento internacional é o exército chinês. Capital, dinheiro, das big techs, das big farms, dessas fundações do Jorge Soros, a corromper, a comprar consciências, a corromper vozes, e a garantia militar que a China tem emprestado. Ela diz que cresce uma frota francesa por ano, uma frota naval francesa por ano, e não para de recrutar e treinar exércitos. Está cada dia mais forte, mais pujante o exército chinês. Então, dinheiro para comprar consciências, que nós estamos vendo aí, muitas armas, e opressão à liberdade de comunicação e expressão. Não é só no Brasil, é no mundo. Eu mesmo fui vítima disso. Eu tinha um Twitter com 210 mil seguidores e 100 milhões de interações a cada 28 dias. E ele foi tirado do ar. Eu agora estou refazendo, estou voltando devagarinho, tenho 105 mil seguidores, tenho tido aí uma interação de 38 milhões, 35 milhões, mas voltando a fazer tudo outra vez. É assim, e qual foi o crime que eu cometi? O crime de opinião. Me coloquei contra esse satanismo, essa negação, esse movimento cristofóbico que há no mundo no dia de hoje, no movimento contra a liberdade, contra a democracia. Eu usei a minha voz e fui perseguido por agentes desse grupo aí ligado ao globalismo e à esquerda chinesa, aqui no Brasil, encastelados no Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Pois quando o senhor menciona aí na fala a última expressão, Supremo Tribunal Federal, não dá para fugir desse assunto, né, polêmico. Nós temos aí uma composição, eu vou aqui ser muito benevolente, sofrível, né, do STF, e muitos sentem que, em vez de guardião da nossa Constituição, este Supremo, né, não é a instituição, mas essa composição, ela tem agido justamente para ser o principal algoz da nossa Constituição e dos nossos direitos básicos. Então, a pergunta, deputado, muito direta, né, e que milhões de brasileiros se fazem constantemente, é o que fazer, uma vez que a gente sabe que o caminho constitucional, legal, seria, por exemplo, um impeachment, né, aprovado no Senado, só que aí depende de quem tem foro privilegiado e muitas vezes tem o rabo preso e por sua vez, julgado por isso mesmo no próprio Supremo. Então, vira ali um círculo vicioso de proteção mútua, né? Então, o que o povo brasileiro pode fazer, o que está ao nosso alcance para reverter esse quadro tão preocupante? É continuar pressionando na opinião pública, pressionando os parlamentares, continuar pressionando os senadores e aguardar um movimento do nosso rei no tabuleiro do jogo de xadrez,
que é o presidente Bolsonaro. Tudo nós já fizemos. A rede tem feito do Supremo um braço partidário, não é? Ela tem feito uma pesca predatória no Supremo Tribunal Federal. O Supremo não julga mais de acordo com a lei. O Supremo se acha em condições de julgar a lei. O Supremo se deificou e está julgando a lei. Ele não julga mais de acordo com a lei. É o pós-positivismo, e o porta-voz principal disso é o ministro Barroso. O direito, a justiça não está na lei, está em algum lugar que eles têm que descobrir qual é. Então, a nossa Constituição virou letra morta e nós temos 11 constituições humanas que decidem a cada momento de acordo com a pressão de opinião ou interesse de cada um. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. A meu ver, eu já falei no Pingo nos Is sobre isso, é o artigo 142 da Constituição que o presidente tem que invocar. O poder moderador e garantidor das Forças Armadas, ele é o chefe supremo das Forças Armadas, pode invocar esse poder, porque há nitidamente um conflito de poderes, um conflito legal entre as instituições democráticas do país. Você mesmo, Constantino, falou, eu não critico a instituição, estou falando aí do sofrível grupo que está lá ocupando as cadeiras de ministros. E é verdade, é o pior Supremo que nós temos notícias na história do Brasil. É o pior Supremo, é a pior composição. O jurista lá é quem empresta dinheiro a juros. Homens incapazes e mulheres incapazes, mas todos com uma agenda política a cumprir e, principalmente, a agenda de impedir que o governo conservador e democrático do presidente Bolsonaro possa frutificar, possa avançar, possa colher bons frutos na opinião pública e junto ao eleitorado. É isso que nós temos reparado. O Supremo não julga mais de acordo com a lei. Ele quer julgar a lei. Ele está acima da lei e está acima da Constituição. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite, deputado. Bom, em relação à pressão, né, que temos que colocar no Congresso aí, já que são os nossos eleitos, são os representantes do povo, o que fazer diante da pressão que a sociedade coloca em pautas importantes como a PEC da segunda instância, ou até mesmo, para mim, é o que mais protege todos esses políticos encastelados, juntamente com essa composição do Supremo Tribunal Federal, que é o foro privilegiado? O que fazer diante do engavetamento de pautas tão importantes e populares para a sociedade, uma vez que há pressão da sociedade para que essas pautas elas vão a plenário, elas sejam discutidas, mas isso não acontece? Ana Paula, eu vejo que a pressão tem despertado o povo. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha experimentado, ao longo dos meus 24 anos de mandato de deputado federal e 40 anos de vida pública, assim, uma mobilização tão forte da opinião pública como hoje. Eu estou em São Paulo. Onde eu chego, as pessoas vêm falar. É no táxi, é no aeroporto, é no restaurante, é o office boy que carrega a mala. Todo mundo quer falar sobre o que está acontecendo, todo mundo discutindo o Supremo, todo mundo discutindo ministros do Supremo, coisa que eu jamais vi na minha vida. Então, eu penso que quanto mais eles defraudam a lei, quanto mais eles frustram as expectativas da opinião pública nacional, eles têm prejuízo. Se houver uma pesquisa de opinião pública sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o presidente do Senado da República, sobre o presidente da Câmara dos Deputados, o resultado vai ser abaixo de zero.
porque o povo não os suporta e eu creio que esses ministros do Supremo não terão condições de andar em voos de carreira, tampouco o ex-presidente da Câmara, o quase ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, nem o Alcolumbre terão condições de andar de avião, andar no meio da rua, parar num bar para tomar um café. Essas coisas que são normais e que a gente faz, eles não conseguirão fazer. Eles serão duramente interpelados pelo povo, pela opinião pública, pelas pessoas mobilizadas. Eu nunca fui tão inquirido na minha vida. O meu telefone celular hoje toca, eu não estou querendo exagerar, 100, 110 vezes por dia. Cada dia uma pessoa fala comigo no Twitter, 10, 20 pessoas para quem eu nunca dei meu celular, entram, fica lá o registro, 21, 61, 31, 45, 71, Bahia, Rio, São Paulo, 11. As pessoas vêm em 51, Rio Grande do Sul. Eu não conheço a pessoa e a pessoa quer falar comigo, está ansiosa. Acabou mesmo antes um pouquinho de eu falar com vocês. Uma pessoa de Maringá, no Paraná, descobriu meu telefone e me ligou, o senhor me perdoe, eu digo, eu vou entrar no ar, mas eu quero lhe dar uma ideia para o senhor falar no ar, eu estou acompanhando o que o senhor vai falar no Pingo nos Is, eu estou vendo o noticiário, vou acompanhar. Quer dizer, a coisa está na boca do povo, na boca do povo. O Constantino disse bem, a opinião pública tomou conta dessas pautas, elas não são só nossas, elas não pertencem mais apenas aos jornalistas e aos políticos, e é o povo que está falando, que está julgando, que está pressionando. Nós estamos aguardando agora a mexida do rei. Só ele pode, como comandante em chefe das Forças Armadas, tomar uma medida que todos nós esperamos que ele tome o mais rápido possível, que é invocar o poder moderador e o garantidor das Forças Armadas. Constantino. Deputado, em relação à disputa que está em curso agora pelo comando da Câmara e do Senado, né, o Rodrigo Maia, que fazia críticas veladas, mais discretas ao presidente, se livrava da acusação de que era ele boicotando a agenda e transferia essa responsabilidade para o próprio governo. Agora ele está casado com o PT e subiu bastante o tom das críticas. E parece que dos acordos na pauta aí que aproxima Baleia Rossi, que é o candidato do Maia, ao PT, seria o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria ouvir do senhor, que conhece aí os meandros do Congresso, como é que está essa corrida e o que vai acontecer se não for o Arthur Lira, se vai vir mesmo aí uma espécie de golpe contra o presidente Bolsonaro. E eles vão, se tentarem fazer o impeachment, eu penso que eles vão provocar definitivamente uma operação de braço forte. Eu li hoje na imprensa que o Rodrigo Maia está na Bahia, com Rui Costa, governador da Bahia, levou com ele o Baleia Rossi, para depois ele conversar com ACM Neto, prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM. Eu que acompanhei bem de perto as eleições da Bahia, porque eu fiz uma intervenção no PTB baiano, que em muitos municípios estava de PT, em muitos municípios de DEM, perdeu completamente identidade, que houve um acordo entre o DEM e o PT na Bahia. Esse acordo eu já testemunho nessas eleições passadas. Houve um acordo DEM-PTB. E eu acho realmente, quando o Rodrigo Maia vai recorrer ao Rui Costa, que hoje é uma das mais fortes figuras do PT no Brasil, ele vai e recorre para fazer acordo, há uma fumaça de impeachment, há uma tentativa de se desestabilizar o mandato do presidente Bolsonaro no Brasil. Eles vão tentar uma eleição que o Rodrigo Maia tentou fazendo a reeleição dele, dar a cabeça do Bolsonaro num processo de impeachment que nós abortamos no início do ano, nós conseguimos abortar em abril, mas ele vai tentar agora, numa composição política do DEM, não é? Eu não digo o DEM como um todo, porque aposto que muitos governadores não vão embarcar nisso, principalmente o Caiado em Goiás.
não embarca nessa onda, eu tenho certeza disso, mas o Rui Costa e o ACM Neto na Bahia, eles farão esse jogo, eu não tenho dúvidas, para tentar dar a vitória ao Baleia Rossi. Esse acordo eles vão costurar para que o Baleia Rossi saia vencedor nessa eleição. E no Senado, eu vejo que o nome forte é o do Rodrigo Pacheco, né? É Rodrigo Pacheco? Isso. É o senador do DEM de Minas. Até agora não havia um nome, mas surgiu forte agora a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, que quase venceu as eleições do Alcolumbre no primeiro biênio dessa legislatura atual. Quer dizer, é muito forte a Simone Tebet. Eu sei que o presidente Bolsonaro estava próximo à candidatura do Rodrigo Pacheco, mas não sei se agora, com essa aproximação do DEM tão forte assim com o PT, vai permitir que ele continue apoiando o Rodrigo Pacheco ou ele migre para apoiar com o seu grupo a candidatura da Simone Tebet. Eu não tenho ainda essa leitura. Como é uma candidatura que está vindo agora, ela é uma mulher independente, ela não é petista, ela é uma mulher conservadora, o pai sempre foi um homem conservador, eu fui deputado com o pai dela, senador da República. Vamos ver como é que fica. Mas o Baleia Rossi está caminhando para a esquerda pelas mãos do Rodrigo, fazendo acordo com o PT da Bahia, que é o pior PT do Brasil, é o mais corrupto PT do Brasil, é o PT baiano, e envolvendo a presidência nacional do DEM, que é o que nos preocupa, porque o ACM Neto está participando dessas conversas. Rodrigo Maia, Baleia Rossi e o Rui Costa na Bahia. Muito ruim, muito preocupante. E eles vão botar fogo em pólvora. E pólvora, quando pega fogo, faz barulho. Obrigado pela audiência. Estamos ao vivo em Os Pingos nos Is, entrevistando aqui o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Mais uma pergunta, agora Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Pois é, deputado, por falar em cordas sendo esticadas, né, eu queria saber como é que o senhor viu o processo eleitoral nos Estados Unidos, desde a forma atípica como a eleição se deu, né, por conta das medidas sanitárias, com votação pelo correio, remota, todas as suspeitas de fraude, até o resultado e o que decorreu, né, do resultado da eleição, evidentemente prenunciando aí um conflito talvez sem precedentes nos Estados Unidos da América, que são, por sua vez, o maior símbolo da democracia no mundo. Como o senhor lê esse processo que aconteceu agora na eleição americana, deputado? Ô Fiuza, o sentimento de democracia é o da lei aplicada. O que me faz sentir cidadão num regime democrático? Não é o parlamento falando, não é o Senado falando, não é a Câmara falando, não são os vereadores, nem os deputados estaduais. É o sentimento de justiça. Ius stare, onde está o direito. E na América, a justiça sempre foi muito independente. A justiça americana é um exemplo para todos nós. O sentimento de democracia que o povo americano sempre experimentou foi das decisões, tanto dos juízos de primeira instância, como das cortes de apelação, como da própria decisão tomada pela Corte Superior. O povo americano sempre acreditou na lei, e esse é o maior exemplo de democracia. O que nos faz duvidar hoje da democracia brasileira? É que a justiça está metendo a mão na política e se arrogando em poderes que não tem. Então, nós temos certeza que o Brasil hoje vive uma ditadura do judiciário porque não há justiça nas decisões, não há segurança jurídica nas decisões. Eu não me sinto seguro com as decisões que são tomadas
a partir do Supremo Tribunal Federal, porque é uma corte politizada. Virou realmente um braço da esquerda, principalmente da rede. A rede hoje faz uma pesca predatória no Supremo Tribunal Federal e traz sempre baleias gordas, uma pescaria gorda nos seus resultados. Mas a justiça americana sempre teve posições inquestionáveis, ou algumas assim que davam conflitos raciais, mas a justiça americana sempre procurou se pautar com absoluta segurança e equilíbrio. E o Trump perdeu todas na justiça, todas. Foi um processo complicado, foi um processo difícil, mas o Trump perdeu todas na justiça. E a justiça americana não é a justiça brasileira. Não é? A justiça americana não tem, assim, essa mácula, essa eiva de suspeição da justiça brasileira. Quando o Constantino Abre diz, eu digo que é sofrível o nosso Supremo, eu digo que é a lata de lixo da história do Brasil, o atual Supremo Tribunal Federal. É a lata de lixo, é o monturo, não escapa um, meu irmão, não escapa um. Mas a justiça americana decidiu contra ele, disse que não há provas. Não há provas. Não há provas do alegado de roubo, de fraude, de intervenção de potências estrangeiras. Eu quero crer que dia 20 o Biden toma posse numa América dividida, porque ela foi insuflada. Creio que pode haver ainda algum conflito em alguma capital de estado nos Estados Unidos, mas não creio que vá pegar fogo, nem que a América vá para uma guerra civil. O Trump fez um dos maiores governos que a América conheceu, mas teve atitudes, assim, a meu ver, infelizes. O meu filho, Robertinho, o Roberto Jefferson Filho, mora há 8 anos na América. Ele sempre diz a mim, pai, ele tratou mal os imigrantes, ele separou filhos de pai, marido de mulher. Ele diz que é cercadinho para as crianças, mas são prisões infantis. E esse país, a América, se construiu com os imigrantes. Ele não tem o amor dos imigrantes, ele tem o ódio, os ressentimentos dos imigrantes, apesar de ser um grande presidente, da economia ter crescido, ele ter repatriado a indústria, repatriado o investimento americano nos Estados Unidos. Ele não foi bom para os imigrantes, ele agiu com extrema violência e falta de caridade. Ele não foi bom, ele foi um pouco arrogante com os imigrantes. E esse país, a América, se fez com todos os imigrantes do mundo, que são imigrantes que moram aqui agora e não gostam dele. Quer dizer, eu não vejo, pai, que possa ter havido assim um roubo contra ele, uma fraude contra ele. Ele está dizendo isso, mas tem muita gente que não gosta do Trump aqui. E mais a situação de independência da justiça americana, eu não creio, sinceramente, que haverá um confronto, um conflito, uma guerra civil e que o Biden não assuma. Creio que o Biden vai assumir numa América dividida, ele vai ser meio presidente, começa manco e sofrerá uma forte oposição dos republicanos, como é no Brasil aqui, a oposição que é feita nos estados. Os estados onde os republicanos venceram as eleições farão uma dura oposição a ele, o Biden, mas ele assume no dia 20. Essa é a minha impressão, Fiuza, é a minha impressão. Deputado, queria saber a opinião do senhor também a respeito de um outro tema de destaque, que é a pandemia de Covid-19. O senhor acha que as medidas adequadas foram tomadas? A política de isolamento social era a melhor saída ou não? Por quê? O lockdown foi um absurdo. O lockdown foi um absurdo. Eu andei aqui perto da prefeitura, vi que ali virou um hotel a céu aberto. Eu estou vendo, parece as ruas do Rio, do centro do Rio. O povo dormindo na rua, nas calçadas, as calçadas cheirando a urina e a fezes.
Quer dizer, o povo está na rua, o povo não tem mais onde morar, todo mundo perdendo emprego, um desemprego brutal. São Paulo, a locomotiva do Brasil, tendo crise financeira, fechando suas empresas, fechando seu comércio, fechando seus hotéis, fechando seus restaurantes. Quer dizer, é um absurdo dos absurdos. O lockdown foi uma medida tomada por inimizade do Dória, que ele influenciou o prefeito Bruno Covas, a tomar contra o povo. E a mesma coisa se deu no Rio de Janeiro, em muitas capitais no Brasil, onde o prefeito é de oposição. Lá em Salvador mesmo, eu vi, tudo fechado. O prefeito do DEM, que é aliado hoje do PT, o ACM Neto, fechou a praia com tapume. Impediu as pessoas. Quer dizer, houve desemprego, esse desespero, a crise econômica que o lockdown gerou. Por exemplo, lá na cidade de Pelotas, para te dar aqui o concreto sobre o que eu penso como presidente que sou de um partido político. O vice-prefeito da cidade de Pelotas é do PTB, a prefeita é tucana. Ela prendeu o Luciano Hang por desobediência, que foi lá protestar contra as medidas radicais de lockdown, multou-o administrativamente e prendeu o Luciano Hang no aeroporto, autuou como crime de desobediência, levou a polícia para autuar o Luciano Hang. Eu mandei discar o nosso jurídico, que é chefiado aí pelo Luiz Gustavo, ligou para o vice-prefeito, que é do PTB, para saber qual é a atitude que ele vai tomar, qual que ele tomaria e como ele se posicionava nesse sentido, com esse lockdown imposto e com essa arbitrariedade que o lockdown levou a prefeita tucana lá de Pelotas contra o Luciano Hang. Falou nada, estou aqui com a prefeita, eu sigo a prefeita. Então pede o boné e sai do PTB. Ou senão você faz ser expulso. Como ele não saiu, eu já abri uma comissão de inquérito na comissão de ética partidária do PTB para expulsá-lo. O líder do Greca na Câmara de Vereadores em Curitiba é um vereador do PTB. Foi o relator do lockdown e agravou sobremaneira as multas, as penas para quem desrespeitasse o uso de máscara e o lockdown. Já foi avisado. Ou pede para sair ou vai ser expulso do PTB. Então, essa é a minha posição. Nós somos contra o lockdown, porque com lockdown ou sem lockdown, e você mesmo, Vitor, estava relatando antes da gente conversar, e eu estava assistindo ao programa, que em Nova York, o governador de Nova York está dizendo errou, porque manteve as pessoas fechadas em asilos, e as pessoas que estavam nos asilos foram as primeiras a pegar o Covid e a morrer. Lockdown não resolve nada em relação ao vírus coronavírus. Ao contrário, quebra a economia e infelicita toda a nação com o desemprego, desespero e fome. Está aqui, em torno do Bruno Covas, o campeão de abrir sepulturas, o homem que cavou 300 sepulturas no seu mandato, eu vi. Aquilo saía no Jornal Nacional e no jornal A Fotografia. Quer dizer, ele esperava uma mortandade que não veio, graças a Deus, porque nós descobrimos uma maneira de tratar no início a doença para que ela não chegasse à fase inflamatória e infecciosa. Estamos ouvindo aqui em Os Pingos nos Is o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Agora são 6h57. Tem mais pergunta, Ana? Mais algum tema que queira abordar? Tenho sim. Deputado, na verdade são 3, eu sei que as perguntas elas podem ter respostas mais longas, mas eu vou fazer 3 perguntas em uma, que é em relação... Então eu vou falar mais rápido para você, vou te responder mais rápido. Não, imagina, é porque eu quero abusar da presença do senhor aqui e fazer 3 perguntas que eu acho muito pertinentes para o nosso cenário, que em relação à eleição, a gente viu aqui nos Estados Unidos uma eleição aí cheia de perguntas, né, digamos assim, algumas cortes nem quiseram ouvir alguns indícios de fraude e alguns desses indícios eles vêm
onde os estados eles usaram apenas máquinas, né, urnas eletrônicas, sem a possibilidade de auditoria num voto impresso. Eu queria saber o que o senhor acha disso, do voto impresso no Brasil, que hoje é muito pleiteado pela população. O que o senhor acha também do voto obrigatório, aqui nos Estados Unidos não é, e o que o senhor acha de candidaturas independentes, já que o senhor é presidente de um partido, o que o senhor acha disso no cenário político brasileiro? A candidatura independente é o princípio da anarquia. Você destrói a ordem partidária. Você repare que o político sem partido é fraco. O presidente Bolsonaro está frágil porque sem partido e fragilizou todos os deputados e deputadas ligadas a ele, porque como eles se afastaram do PSL, que é o partido por onde foram eleitos, pelo qual foram eleitos, eles perderam dentro da Câmara dos Deputados a condição parlamentar. Eles não participam de uma comissão permanente, não usam o pinga-fogo para fazer discurso, não fazem a relatoria de nenhum projeto, não têm horário de liderança, se tornaram meio deputados. Então, a falta de partido político, essa candidatura à independência, eu entendo que é um absoluto desastre. Você me fez outras duas perguntas. Sobre o voto impresso, o que o senhor acha? O voto impresso, eu sou a favor. Nós temos uma comissão de estudo, inclusive ela se reúne na semana que vem em Brasília novamente, na quarta-feira nós vamos nos reunir e levar até o presidente Bolsonaro um estudo bem fundamentado para que nós possamos fazer, através da lei, não só através de uma PEC que eu penso que é muito difícil de ser aprovada. Vocês entrevistaram a Bia Kicis, ela tem uma PEC nesse sentido, mas PEC exige decisão qualificada do Congresso Nacional, exige uma decisão de 3/5 das duas casas 2 vezes. Acho complicado. Então, pela lei, nós tentarmos um caminho mais rápido para fazermos obrigatório na justiça na qual não confiamos, a Justiça Superior do Brasil, no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal. Nós não acreditamos nessas instituições de justiça e cremos em fraude, sim. Aqui em São Paulo não é possível uma cidade conservadora como é, o que eu sinto, o que eu converso, eu tenho sensibilidade, vocês também, que a gente percebe 3 homens de esquerda, 3, França, Boulos e Covas, e nenhum conservador chegar no segundo turno, não tem cabimento. Não é verdade, não houve isso, a decisão não é verdadeira, e essa concentração de poderes em mãos do Tribunal Superior Eleitoral cheira a fraude. O que podia haver? Cada junta coletora do voto apurar o voto, dá um boletim de urna e entrega ao fiscal de partido, que a gente audita 15%, 20% ali daquelas urnas, e você tem uma noção no geral. Mas você, depois que vota, o voto é secreto, quer dizer, o exercício de votar é secreto. Você vai escondidinho e faz o teu voto. Mas o sufrágio, a apuração é secreta. Você, depois que bota o teu voto na urna eletrônica, não sabe mais o que acontece com ele. Tem que ter o voto impresso para que nós possamos conferir 10%, 15%, para até tirar essa eiva de tão corrupta que tem a Justiça Eleitoral do Brasil. A justiça tem que ser clara, e a Justiça do Brasil não é clara, ela é escura, ela é o érebo, ela é o abismo, ela é a escuridão. Então, nós temos que clarear. As luzes de Deus têm que clarear junto com os olhos do povo, tudo tem que ser a luz dos olhos. A Justiça Eleitoral do Brasil. E nós precisamos imprimir o voto, sim. O voto precisa ser impresso e nós vamos levar um projeto ao presidente e vamos discutir com ele.
E ficou faltando responder, deputado, sobre o voto obrigatório. Deve ser obrigatório mesmo ou Eu pode ser sou facultativo? contra o voto obrigatório. O Tá. PTB é contra o voto obrigatório. Nós entendemos que o povo vota se quiser votar. Tem que acabar com isso. Democracia que obriga a votar, ela não é democracia, ela é ditadura. Nós temos que parar com essa coisa do povo ser obrigado a votar. Vota quem quiser votar. Ô, deputado, e o senhor mencionou agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro e o fato de que ele está sem partido, né? Ele acabou deixando o PSL, tentou a criação do Aliança pelo Brasil, ainda tenta, mas ao que tudo indica está difícil de sair do papel esse partido. Então, para concorrer à reeleição no ano que vem, uma possibilidade seria que ele se filiasse a um partido que já exista. E aí, sempre que se fala sobre isso, surge o nome do partido do qual o senhor é presidente, que é o PTB. Existe essa possibilidade? Já houve algum convite para que o presidente Bolsonaro se filiasse ao PTB? Se sim, qual foi a resposta? Como estão essas negociações, deputado? Ele não deu resposta, o PTB está aberto para ele, mas eu entendo que ele não precisa vir para o PTB. O PTB está aberto para ele. Nós vamos apoiá-lo, porque ele representa o que nós cremos. Liberdade, democracia, pátria, Deus, família. Nós cremos nisso, vida. Essa é a nossa pauta, é uma pauta conservadora. Então, nós temos o partido pronto para ele entrar com um estatuto, um programa de governo, um programa partidário mais moderno que qualquer outro que exista hoje construído no Brasil. Mas nós sabemos também, ô Brown, que ele precisa de 4, 5 partidos para a próxima eleição. Não pode ser um só. O Lula, no auge, fez 70 deputados federais. O presidente Bolsonaro, no auge, agora na primeira eleição, no auge do conservadorismo, ele elegeu 56 deputados no PSL. Ele precisa, no mínimo, de 257 para ter uma base forte. Então, ele precisa de 4, 5 partidos coligados em torno do nome dele. É isso que eu penso que ele tem que construir urgente. Coligar 5 partidos com ele, preparar uma base com 5 partidos, para que cada partido faça 40, 45, 50 deputados federais e todos nós apoiemos a candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição. Mais importante que ele vir para o PTB é ele construir uma base com 4, 5 partidos. Ele não pode ficar num só. O Lula fez 70, mas ele tinha lá seus puxadinhos de esquerda. E ele não tem puxadinhos. O presidente Bolsonaro não tem PCdoB, não tem PSOL, não tem PPS, não tem Rede, ele não tem esses partidos, Partido Verde, o PDT, o presidente não tem. Ele fez o PSL, perdeu o PSL no início, por uma disputa de poder do presidente do PSL contra o presidente Bolsonaro, ele perdeu o partido dele, e ele não tem partidos que se ajuntem com força para defendê-lo, inclusive, em plenário. Eu vejo uma sessão do Congresso Nacional, o presidente é indefeso. Na minha época, o presidente, quando apanhava, eu ia para a tribuna, o Gastone Rigg ia para a tribuna, o Roberto Cardoso Alves ia para a tribuna, e pau naquele que batesse no presidente. Nós tínhamos dossiê. Quem são os deputados que mais criticam? Fulano, Beltrano e Cicrano. Então, nós tínhamos a vida de cada um no papel. Não tem perfeição na política. Política não é colégio de freira, nem casa de virgens. Então, nós tínhamos a vida de todo mundo num dossiêzinho. Então, eu ia para a tribuna ontem, o fulano de tal veio aqui e falou isso contra o presidente. Mas ele, aí, fazia a defesa do presidente e contava um pouco da história daquele deputado que eu acusara. Aí o cara, às vezes, me encontrava ou mandava o líder falar comigo. O Roberto não fazia, eu digo, foi metade. Ainda tem o resto da história. Eu fiz aqui só a peça exordial, prefacial. Não tem aqui nem o conteúdo total, nem o epílogo. Se obrigar, nós vamos chegar lá. Nós vamos bater duro. E isso amortecia esse jogo de forças. Eu vejo o presidente apanhar, e não tem defesa à altura.
de um homem que está fazendo um governo honrado. O presidente Bolsonaro é honrado. A crise do governo dele, o que está acontecendo? Ele não rouba e não deixa roubar. E a crise, a falta de dinheiro, a mídia, eu estou vendo toda a mídia, todos os grandes jornais, as televisões, as redes de televisão, estão batendo no presidente por quê? Que ele está fazendo um governo desonesto, sem obra? Como esse governo está acabando de obra do Tarcísio? Eu estou falando com o pessoal da 163, hoje eu estava falando com um cidadão que tem uma fazenda na beira da 163, que liga norte e sul, o Brasil. Ele está dizendo, Roberto, graças a Deus veio a redenção. Um amigo meu lá em Altamira, o Tité de Altamira, estava falando comigo hoje, falou, Roberto, isso é uma redenção. E saiu o asfalto dessa estrada da 163. Quer dizer, a água que a gente sabe que foi explorada, aquele negócio de pipa, o tempo todo no Ceará, se explorando água, ele fez a irrigação através do Rio São Francisco. Obra ele está fazendo no Nordeste, ele está fazendo poço artesiano, ele está virando o jogo, está fazendo a obra social, tem dado a mão. Por que o presidente está apanhando desse jeito? Ele não faz reforma. Ele fez a da Previdência, a mais difícil, que o Temer não conseguiu fazer e quase caiu. Quase caiu por uma denúncia fraudulenta feita contra ele, Temer, porque ele mexeu em interesses poderosos dos procuradores da República, lá em cima, e dos juízes e dos ministros. Quase o Temer caiu numa acusação irresponsável de uma gravação feita pelo presidente da JBS, porque tentou fazer a reforma da Previdência. Essa o presidente Bolsonaro fez. As outras, o Rodrigo Maia sentou em cima. E a gente sabe que o Rodrigo Maia é um homem pesado. Tem os fundos grandes, é gordo, é pesadão, deve pesar em seus 125 quilos. Está sentado em cima da pauta e a pauta não anda. Então, o presidente precisa construir uma sólida base parlamentar. Como? Tendo 4, 5 partidos, distribuindo em 4, 5 partidos o seu grupo, estimulando nas eleições candidatos desses partidos, do PTB, do PR, do PRTB, do Patriota, estimulando essas candidaturas para que faça governadores e tenha muitos deputados federais que façam a sustentação de seu governo e de seu mandato. Perfeito, nós ouvimos aqui então o ex-deputado federal Roberto Jefferson, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pelo tempo, deputado, pela conversa. Uma boa noite, um abraço. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Muito obrigado. Eu só queria falar uma coisa com a Ana Paula. Claro. Posso? Antes disso aí? Fica à vontade, Ana, deputado. Eu não consegui ver seus olhos. Essa lente que você está usando está brilhando demais. A luz bate na lente e impede seus olhos de chegarem a nós. E você tem olhos bonitos e comunicativos. Essa lente, a luz quando bate nela, olha aí, tá vendo? Ó, ela reflete nos seus olhos e a gente não consegue ver os seus olhos. E você tem olhos bonitos, você é uma moça bonita, e os seus olhos não podem ficar escondidos, porque eles traduzem isso, felicidade, confiança, alegria, paz de Deus. Você precisa mostrar seus olhos, tá bom, amiga? Obrigada, deputado. Obrigada, mas aqui já quase 5.0 eu não enxergo, preciso dos óculos. Bota uma lente com... Essa, que tem esse protetor de brilho que não tem... O antirreflexo, né? Olha lá o Constantino, ele já está moderno, olha lá. Ó. Já está com uma lente antirreflexiva. Eu estou vendo os olhos dele. Tchau, deputado, boa noite. Felicidades a vocês. Felicidades a vocês. Obrigado. Muito obrigado.